Bom, nós temos visto aí, e ouvido e lido, reações na Europa, na América do Sul e, claro, na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, reações à negociação que tornou o Elon Musk dono do Twitter. Em condições normais, né? E outro tipo de negócio, isso ficaria aqui naquelas páginas dos jornais de negócios, né? E só os interessados nesse tipo de assunto é que iriam ler e se posicionar e tal. Mas não, virou um assunto febril, né? Que espalhou-se pelo mundo, manifestações na Europa. Hoje a Sônia falava sobre como na França reagiram a essa negociação. E há dois motivos interessantes. Primeiro, claro, o tipo de negócio. São 200 milhões de pessoas que usam o Twitter. Para termos uma ideia, recentemente a CNN americana fechou um serviço recém-inaugurado, que era noticiário pago, né? Então você tinha um canal pago com coberturas especiais, não sei o quê, enfim. Uma CNN feita para um público específico, mas sendo paga. Resultado, só 10 mil pessoas se interessaram. E isso é quase nada. Roça no nada para o tipo de investimento, que era tido como o maior investimento, o maior feito da CNN desde sua fundação, em 1980. Então, 10 mil pessoas, eles falam, isso aqui não vai para frente. Por que não vai para frente? Porque as pessoas desconfiam demais do tipo de noticiário que circula pela avenida principal, ou seja, pelos veículos corporativos, como CNN, como NBC, e também os jornais, Washington Post, New York Times, que, aliás, dá alguns passos agora de distanciamento, né, dessa posição ideológica que tem tudo a ver com o assunto Twitter. Mas quando 10 mil mostram a insignificância de uma tentativa de faturar com notícias, o Twitter tem 200 milhões. Claro, alguém pode argumentar, o Facebook tem muito mais. Está na casa do bilhão. É verdade. Mas a relevância é menor. O Facebook tornou-se algo engessadíssimo e, em determinado momento, quando tinha maior relevância na circulação de informações, ele escolheu, por pressão do Partido Democrata dos Estados Unidos, vocês estão lembrados do Zuckerberg no Congresso sendo amassado com perguntas e ameaças. Você tem de censurar mais. E aliou-se a esse movimento espúrio do Partido Democrata dos Estados Unidos grande parte da imprensa dos Estados Unidos, pedindo censura. Mas censurar o que exatamente? O que eles querem que seja censurado? E aí vem o perigoso, aí vem a visão de um gênio como Orwell. Ou seja, a censura a tudo que seja distinto, diferente, dissidente do pensamento que seus portadores pretendem único. Não é só predominante, é único. O que não for aquilo tem de ser censurado por vários canais, seja pela explosão bovina das pessoas na internet, cancelando aquele que é condenado ao exílio virtual, tem de ser calado, não pode ser ouvido, não pode ser lido, porque é dissidente do pensamento único, do pensamento oficial. O nome disso é ditadura.
Por isso surgiu a expressão que eles cunharam lá, mas que hoje tem validade para boa parte do mundo, que é o totalitarismo brando. Porque não é o totalitarismo respaldado por tanques, fuzis, metralhadoras. É o totalitarismo respaldado por veículos de comunicação, partidos políticos e ideologias. Isso tem características fascistas. Isso foi usado por todos os regimes fascistas, inclusive por sua versão mais canalha, cruel e assassina, que foi o nazismo. Peculiaríssimo, né? Ele não era só fascismo, o fascismo era parte daquele sistema assassino e aquela aberração, e que trabalhava muito, assim como o stalinismo também, trabalhava muito com a delação, com o exílio intelectual. Não era só o exílio físico, como na União Soviética, manda para a Sibéria, mas também o exílio intelectual. Não pode trabalhar na universidade, não pode dar aulas, não pode escrever em jornais. Se quiser viver, cale-se ou consiga escapulir. Atravesse a fronteira, porque aqui você deve ficar calado e permitiremos que você coma e durma na sua casa. Caso contrário, você perderá a comida, a casa e a vida. Mas você está exilado da vida intelectual, você está exilado das universidades, da imprensa, da discussão de ideias, dos debates, das reuniões. E hoje isso se dá não apenas por ação do poder, mas por ação das pessoas nas redes sociais. Então, se não tem o bilhão de usuários que tem o Facebook, se não tem a mesma quantidade dos que usam o Instagram, que é uma coisa diferente e tal, mais ligada a imagens. O Twitter é texto, basicamente. E é uma avenida, uma cidade, uma praça, a imagem que você quiser, onde de repente você vê ali um texto curtíssimo, como sempre, falando da vitória do Palmeiras, ou falando da vitória do Liverpool, ou falando da contratação do Real Madrid. Logo embaixo está um texto do Papa. O Papa tuita uma coisa. Logo embaixo tem um sujeito fazendo uma brincadeira, contando uma pilhéria, uma piada, uma anedota, né? Logo depois aparece o secretário de Defesa dos Estados Unidos anunciando que vai mandar mais armas para a Ucrânia. 3 tweets abaixo está o governo russo anunciando que há o risco de um confronto nuclear. Palavras usadas pelo Lavrov. Aliás, se não houver tempo, é um assunto interessante para tratarmos amanhã, o que disse o Lavrov, que é coisa muito séria. Então o Twitter, ele é muito específico, ele é diferente dos outros e tem uma importância exatamente por isso. Lá você encontra informações, não é uma poesia escrita pelo Joe Biden, são informações que antes você ficava sabendo 2 semanas depois que o Joe Biden emitiu aquela ordem. Hoje ele coloca no Twitter, além da coisa oficial, papel timbrado, carimbado, assinado, selado, que circula na Casa Branca, ele coloca lá: hoje ordenei que a Secretaria de Estado tal, tá lá, Joe Biden. E aí tem o Pompeo rechaçando a atual política americana. Tá tudo lá. Ser dono de um troço assim é sinônimo de poder. E claro, é um negócio, né? Ninguém coloca 44 bilhões de dólares num negócio porque gosta daquilo,
né? Porque se diverte, imagina. É um negócio, tem de dar lucro, dar dinheiro. E a negociação deve ser concretizada, mesmo selada, só no final do ano. Porque não é um sujeito comprando um saquinho de amendoim. O dinheiro envolvido, ele exige uma tramitação muito lenta, né? Aprovações oficiais e tal. Então o negócio deve ser fechado no final deste ano. Demora, estamos em abril. Pois bem, acontece que Elon Musk, que é um sujeito que tem algumas ideias meio estapafúrdias, algumas até cretinas, mas é inteligente. É claro que ele não é aquela imagem que nos Estados Unidos é muito apreciada, né? Do sujeito que fez-se por si mesmo, né? Ou aqui no Brasil, temos o exemplo clássico do Matarazzo, né? Vendendo coisas na rua e de repente o sujeito estava na hora certa, no lugar certo, no tempo certo e era inteligente, trabalhador e construiu um império. Mas ele não, ele encontrou o terreno limpo e já com muitos frutos. Era uma questão de saber multiplicar os frutos. E aí ele estava no lugar certo, na hora certa, com as ideias certas para aquela hora. E multiplicou. É acusado, inclusive, de não dar voz aos seus trabalhadores, aos seus funcionários, nos negócios que tem, indústria automobilística, indústria espacial, né? Tem indústria mineral, tem um rol de grandes negócios aí. Mas ele trouxe uma promessa e se ele vai cumpri-la ou não, saberemos depois. Ninguém pode garantir que ele vai cumpri-la. Ninguém pode garantir que não irá. Só Deus sabe. Mas qual foi a promessa? Liberdade de expressão. Se ele vai cumprir, não sabemos. Mas a promessa é essa. Ou seja, ele quer uma redução drástica nos padrões de moderação do Twitter e uma redução drástica dos critérios que levam à decisão de apagar um Twitter e até de banir uma conta. Há um caso memorável por ser a decisão de banir o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí, como estamos num mundo muito doente e uma doença que mistura fanatismo por figuras, por totens, por colunas, por ideias vazias, discussões infanto-juvenis, houve uma infantilização do debate político, social, econômico, cultural, metafísico. Houve uma infantilização lamentável. Lamentável, um rebaixamento. E é claro que o rebaixamento e a infantilização levam a platitudes, a lugares comuns, a debates precários, que não são debates, são gritarias. De um lado e de outro, as pessoas gritando, eu estou certo, você está errado. E aquilo cresce de uma maneira que vira um ódio insano e o desejo de morte, ainda que a morte virtual, a guilhotina dos neo-jacobinos. Cancelem! E quando baniram a conta do Trump, e as pessoas estão relacionando o banimento ao 6 de janeiro, mas na verdade já havia uma decisão tomada, que levou, como dissemos aqui, a protestos de 4 figuras muito distintas. Merkel, então chefe de governo da Alemanha, hoje aposentada. Dugin, pensador russo, nada a ver com a Merkel. E o presidente do México,
López Obrador. Nada a ver com Merkel e com Dugin. Os três disseram a mesmíssima coisa. Estão construindo um sistema de pensamento único. E as redes sociais, que a maior parte do tempo produzem, reproduzem bobagens, né? Coisas inócuas, que não fazem mal, não fazem bem. Coisas aí que se você viu, viu, se não viu, não vai perder nada. Mas há coisas importantes circulando ali, informações. Chefes de governo, de Estado, reis. Por exemplo, quando o Talibã retomou o poder no Afeganistão, os governantes derrubados no Afeganistão continuaram falando com o mundo pelo Twitter. Dissidentes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, da Jordânia, falam com o mundo pelo Twitter, porque a imprensa local não vai dar voz a eles. Os reis, o rei da Arábia Saudita, o rei da Jordânia, eles falam com o mundo também pelas redes sociais. Isso é informação, e informação é poder. E ser dono de algo assim é ter poder. E quando o sujeito que vai comprar, que está comprando, diz: eu tenho como premissa a defesa da liberdade de expressão e vou reduzir ao máximo possível os cancelamentos, os bloqueios, e vou reduzir quanto for possível as exigências para que algo continue lá postado, não seja retirado, e os critérios de moderação. Ora, quando alguém diz, num mundo como esse, em que há claramente a tentativa de imposição de um pensamento único, jornalistas saírem gritando, queremos censura, gente que diz combater toda forma de autoritarismo, de ditadura, de controle social, de repressão, gente que diz odiar ditaduras, regimes repressivos, sai gritando queremos censura. Jornalista pedindo censura é um sinal destes tempos. Porque antes era a oposição clara. Censores, jornalistas. Claro, não todos. Porque sempre há jornalistas que trabalham para o poder. Em ditaduras eles não têm escolha. Ditadura é para valer, né? Totalitarismo, Coreia do Norte, China. Ou o cara trabalha para o Estado ou ele não trabalha. Ele tem de ir lá apertar parafuso porque eles não vão deixar ele escrever nada. E se ele insistir, são as punições conhecidas, inclusive a morte. Mas nas democracias também sempre há aqueles que tem governo, sou a favor. Tem jornalista assim, sempre teve. Defensores do poder. Fazem igual o Centrão. Pode estar o Lula, pode estar o Bolsonaro, pode estar o Fernando Henrique. Eu sou o governo. E a imprensa, não é que ela tenha de ser oposição à crítica, oposição por oposição. Mas ela, como tem um papel de vigiar, fiscalizar, denunciar, naturalmente ela é oposição. Não oposição mentirosa. Não oposição que mente porque quer um enfraquecimento, a derrubada do governo. Mentira nunca é aceitável. E quando a imprensa profissionalmente é ainda mais grave, porque ela está sendo traidora dos fundamentos da sua profissão. Jornalistas que mentem, traem toda a base
da sua profissão. O jornalista tem de ser honesto, todo mundo tem de ser, é obrigação, não é qualidade. Mas no jornalismo, sem honestidade e independência, não há jornalismo. Então é claro que sempre que houve movimentos de censura, na ditadura varguista, na ditadura militar, e não era só a censura de novelas, filmes, livros, música. Ou seja, a posteriori, a coisa era feita e passava pelo crivo dos caras que não entendiam porcaria nenhuma. Mas havia censura prévia, sujeito na redação, dizendo isso vai, isso não vai. O que levou o Estadão a publicar poemas de Camões, até que as pessoas entenderam que onde havia Camões, inclusive na primeira página, estava ali, deveria estar, uma reportagem, uma matéria, um editorial que foi censurado. O Jornal da Tarde, filho do Estadão, publicava receitas. Era uma maneira de dizer fomos censurados. No rádio, na televisão, era mais difícil, porque está aberto o microfone e o cara fala. Tocava o telefone, havia visitas, ameaças de fechamento. Então, a censura é terrível. E os jornalistas, claro, até por dever de ofício, se opunham à censura. E hoje estão gritando, olha que perigo! O cara que comprou o Twitter está prometendo liberdade de expressão. Isso vai favorecer discursos de ódio. Ora, os discursos de ódio já estão aí. Né? De ódio, de amor, de perdão, de censura, de patrulha, tem de tudo. E assim continuará. Cometeu crime. Coitado de quem acha que, porque escreveu num computador, está absolutamente anônimo, não pode ser encontrado. Isso é uma bobagem. Cometeu crime, ainda que com palavras, vai ser encontrado. E é claro, ele não disse, eliminou-se a moderação. Então o sujeito defende lá o assassinato de uma figura pública. Não pode, isso não pode ficar lá. Ou tenta construir uma teoria que leve alguém a assassinar alguém. Não pode. Mas o problema não é esse. Não é o combate ao crime. Esse tem de ser permanente em todas as avenidas. Na física, na virtual, no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, no Twitter. Crime é crime. Tem de ser punido. E as pessoas são encontradas. Aliás, ele anuncia também uma mudança que deve acabar, ou pelo menos haverá a tentativa de acabar com robôs. Porque haverá uma identificação obrigatória, sem pseudônimos, fácil de descobrir se aquilo é um sistema de produção de tweets, de reprodução de tweets, ou seja, robôs, ou se é gente colocando sua opinião. E promete também que os algoritmos serão transparentes, algo que Facebook, Google não garantem. Ele diz que vai. Em que sentido? Mostrar quais são os critérios, por exemplo, para que você, lá no seu telefone, no seu computador, receba certos tweets, apareçam lá na sua tela, e outros não. Como é isso? É só pela preferência que, de alguma maneira, a máquina conclui que você tem por determinados assuntos? Ou há algum tipo de censura aí? Mas isso é muito menor do que a necessidade de evitar a imposição de pensamento único, de totalitarismo. E, claro, algumas reações primárias, né? Houve uma moça, por exemplo, eu não sei quem é, lá nos Estados Unidos. Ela disse assim,
vai ser a liberdade de expressão dos homens brancos. Isso é jogar muito baixo, né? É usar um argumento, sabe, como que para dizer que é uma promessa racista, que tem nada a ver. Nada, não há relação, é forçar demais. O Boulos é um cara inteligente. Mas a política eleitoral partidária, né, ela muitas vezes impõe comportamentos, reações, discursos que não saem do lugar comum. Criam ali um círculo vicioso e o sujeito muitas vezes inteligente, capaz, leitor de bons livros, fica preso naquilo. Aí ele falou assim, como pode? Tem que acabar com isso. Um bilionário sendo dono de um negócio que tem 200 milhões. Mas ele acha que ele comprou de quem? Aliás, ele já era acionista do Twitter. Há até contestações judiciais à negociação, porque ele ocultou o fato de que já era acionista. Ele já era em parte dono, aliás, com percentual alto, 9%, se não me engano. Isso é muito, numa empresa daquele tamanho. Então, esse sujeito pode ser um picareta, pode ser que não cumpra suas promessas. Pelo contrário, pode levar a um controle maior, mais perigoso. Não sabemos. Não estamos discutindo aqui a promessa, se será cumprida ou não, e nem o autor da promessa, porque pode ser esse discurso uma armadilha. E pode vir muito mais controle, e um controle indetectável, perigosíssimo, que haverá, querendo Musk, não querendo Musk, haverá. Já dissemos aqui que estamos na antessala da grande tribulação, né? E as redes sociais serão instrumentos poderosos do grande controle das pessoas, infelizmente. Mas tem de acontecer e será dado cabo a toda essa porcaria. Mas o que espanta é a reação. Essa reação, essa do Boulos, por exemplo, o que ele acha? Que o Twitter pertence à Fundação Teresa de Calcutá? A fundação dos sindicatos dos operários dos Estados Unidos, da Alemanha, do Brasil e do Japão? Não. É um negócio entre ricos. O problema dele não é com o Musk, com o fato dele ser rico, porque os donos atuais, os que controlam de fato, não os pequenos acionistas, são ricos, bilionários. O problema deles é com a promessa de liberdade de expressão. É espantoso. Jornalistas, gente que se diz avessa a qualquer repressão, física ou intelectual ou cultural, gritando contra a promessa de liberdade de expressão. Pode ser que não seja cumprida a promessa. Pode ser uma picaretagem do tal Musk. Mas o que preocupa é a reação a uma promessa de mais liberdade. Ronald.